Olá, eu sou Patrícia Scioli. Oi, eu sou Tatiana Chiari. Olá, Thiago Coelho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Queen on the Road, produzido pela Scania, e nesta temporada a gente trouxe aqui pessoas muito interessantes para partilhar ideias em conversas generosas, provocativas, acolhedoras e, sim, muito inspiradoras. E hoje eu estou ao lado de um profissional que eu admiro e confio muito e que tem sido muito inspirador tê-lo ao meu lado nessa jornada executiva e também pessoal, né? Tati, não é você, que também é uma profissional que eu admiro e confio muito, é outra pessoa. Quem tá aqui hoje com a gente, Tati? Um prazer, né, receber aqui Thiago Coelho. Ele é marido da Luciana, pai do Rafael, hoje CEO da Estrela Galícia, né, Thiago? Mas eu queria que você contasse um pouquinho antes dele falar dele. Conta um pouquinho desse encontro aí de vocês. Como é que aconteceu, Paty? Thiago, a gente não te brifou antes, mas a ideia é te deixar sem graça aqui. Não seguia o roteiro. Brincando. Eu acho que a gente tem a oportunidade no mundo corporativo de cruzar com muitas pessoas, né? Isso é muito rico. Eu gosto muito disso. E o Queen vinha de muito tempo. A gente lançou o Queen Off the Road em 2016. E em 2019 a gente começou a entender que precisava trazer outros personagens para essa história. E esse personagem eram os homens. Não fazia sentido mais falar somente entre as mulheres. Então a gente buscou aliados. E para a produção da edição do Queen Off the Road, a gente foi buscar pessoas que estavam falando, reverberando vozes no LinkedIn. E aí o Thiago morava no Peru, gente, em outro lugar do espaço. Você vê, a gente foi Começou de pescar. lá. Porque foi digital. Exato, foi digital, que daí foi em 2020. Exatamente. E aí a gente teve a felicidade de encontrar no texto do Thiago, a gente se identificou, na verdade, a gente viu ali uma voz que podia somar para nossa conversa. E naquela edição, o Thiago dividiu o palco com o Cândido Bracher. E foi muito legal ver perfis diferentes, mas com uma abordagem tão interessante e acolhedora da nossa jornada como mulher no mundo executivo, a questão de gênero, então, assim, com apetite de ouvir. Porque a gente ouviu esses dias também aqui no podcast, Thiago, uma coisa que eu adorei, que é assim, olhar ouvindo. Uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. E eu acho que o Cândido, aquela edição, conseguiu fazer, o Thiago também. E depois disso, a gente foi ousado e ficamos convidando o Thiago uma edição atrás da outra, porque também é sobre isso, né, Thiago? É assim que eu começo te provocando. É importante o homem falar da pauta, Sim, do gênero, porque ela não é uma pauta feminina, é uma pauta humana. E eu vou te falar, às vezes quando eu falo sobre o tema, eu acho que não tem o mesmo peso que ouvir um homem falando. Então, você fez muito tempo esse papel no Queen of the Road, você está aqui hoje com a gente no Queen on the Road. Então, para as pessoas que estão nos acompanhando, tem o mesmo privilégio que a gente conhecer um pouquinho de onde vem esse Thiago que milita, esse ativista diplomático, mas apaixonado pelo tema. Como é que surgiu esse Thiago que é um Queen? Thiago surgiu de uma... Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, super legal estar com vocês. É sempre um prazer estar no Queen. É muito, muito... Acho que é inspirador e uma transformação importante num setor onde as mulheres estão começando a crescer, mas ainda precisam de abrir muito caminho, né? Bom, como vários. Eu tenho uma combinação interessante, porque eu venho de uma família de mulheres fortes. Isso para mim foi bastante importante. Então, minha mãe e minha avó eram mulheres super fortes. Minha avó era daquelas que ela mandava um primo e pegar o outro pra ela puxar a orelha. E o primo ia lá e pegava. Pegava e trazia. Não tinha nem discussão, não ia trazer. E minha mãe também, uma pessoa muito forte, mas que ambas, obviamente, viveram num mundo muito masculino. Então, é interessante você ver esse paradoxo entre quem elas são, mas a não intencionalidade, o não conhecimento de serem mulheres fortes, né? Minha mãe, recentemente, eu dei pra ela o livro da Bell Hooks, Feminismo é para Todos. Ela ficou chocada. Eu imagino. Chocada. Ela falou assim, cara, não imaginava. Eu falei, eu te falava e você achava que não, né? E eu tive a sorte de, no trabalho, o meu primeiro time ser um time de... Meu segundo time, o time de maioria de mulheres, que me ajudaram a aprender muito. Né, assim, tanto do tema quanto das coisas que aconteceram no dia a dia, e o meu olhar e o meu ouvido masculino não captarem, né? Então, por exemplo, de chegar... Eu me lembro claramente, uma vez nós estávamos num almoço com um cliente
E ele começou a fazer um monte de piada sobre a agenda de participação de mulheres no mundo corporativo. Com outras mulheres, enfim. Eu tava só com time- mulheres, só com estávamos eu e mulheres. ele de homem na mesa. E eu meio que não falei nada, assim, eu ouvia, eu falei assim, cara, deixei passar. Quando a gente chegou no hotel, o meu time me pegou e falou assim, olha, você tinha a obrigação de fazer isso. Então, assim, eu não sabia. Isso eu tô falando, cara, não é 20 anos atrás, não. Eu tô falando de 2016, 2015. Agora, é. Então, assim, essas coisas não Porque vinham tem com um tanta letramento, né, Thiago? Tem um aprendizado, tem um ouvido. A gente ouviu Educação. de muitas pessoas aqui, né? Eu sempre falo pra todo mundo, a primeira parte, se é a menor conversa, é a educação. E eu tenho a Luciana, cara, que nós nos casamos há 5 anos, a gente tá 7 anos que a gente tá junto, e a Luciana é uma super feminista. Assim, então ela me ajuda, ela tem duas coisas muito boas. O primeiro de conhecer dos temas, estudar dos temas e aprender, e o segundo de ter muita paciência comigo, de saber que eu nasci e cresci numa sociedade machista. Sim, Né? todos nós, né? Parte de trazer os homens para a jornada, inclusive a gente vai falar disso ao longo do caminho hoje talvez, é a gente entender que nós homens vamos errar muitas vezes e que sim, eu sei que as mulheres já estão de saco cheio, mas é importante continuar educando, continuar falando, continuar repetindo as coisas, porque a gente, de novo, cresceu com ouvidos machistas. Sim. Então, às vezes, saem coisas da nossa boca que você não tinha intenção de falar, como o exemplo que eu falei pra vocês, né? Mulheres que ainda não casaram, pô, como não, ainda não, né? Exatamente. Que ainda é esse. Então, assim, você chegar nesse momento que você consegue reconhecer a sua fala, é muito tempo de aprendizado das pessoas educando. Então, esse grupo de pessoas me ajudou a me informar muito nisso. Thiago, e nesse exemplo que você deu, né, do time chegar ali, enfim, dar o puxão de orelha, quando você começa a executar isso de uma forma diferente, é rápido, assim, quando você, na próxima piada... Não é rápido. Não é rápido. Não é rápido. Ele é uma evolução que ele te dá muitos conflitos mentais do que está acontecendo. Porque imagina nessa situação o pensamento tô com um cliente, ele tá fazendo uma piada preconceituosa e eu vou defender. Nem isso passou na minha cabeça nesse momento. Pra mim é tipo assim, vamos acabar logo com esse papo porque a gente tem outras coisas pra falar, né? Então assim, na cabeça você começa a ter que desconstruir essas contradições. Sim, eu vou ter que entrar e falar. E aliás, no limite, eu vou ter que colocar o cliente no lugar dele e saber se eu quero estar nesse cliente de acordo com o posicionamento dele. E perder essa venda, se for o caso. Exato, que é o que a gente faz hoje com o fornecedor, né? A gente faz com vários stakeholders importantes pra gente saber se o fornecedor não tem trabalho infantil, não tem não sei o quê. Sim. É a mesma coisa, né? Então isso é um aprendizado. E aí eu já tive momentos positivos eu me lembro até hoje, uma vez, uma das empresas que eu trabalhei, a gente estava numa reunião de diretores, chegou uma diretora para a reunião e estava o vice-presidente à mesa, o vice-presidente olhou e falou assim, agora o ambiente está mais iluminado. Eu falei, pô, cara, você não pode falar, na frente de todo mundo, eu falei assim, você não pode falar uma coisa dessa. Assim, chegou qualquer um de nós, você falou que o ambiente estava iluminado, não, mas é porque, não, cara, não pode. E assim, esta companhia, inclusive, não aceita esse tipo de coisa. Agora, pode ser que seja a minha impressão, mas a gente tem que ouvir dela, se ela se sentiu bem com o que você disse, cara... Deu aquele caos, né? Deu o caos, mas ela falou, não, eu não me senti bem, eu não acho que esse é o tipo de comentário que a gente faz, né? Mas até chegar aí de você criar confiança pra isso, é muito aprendizado, é muita leitura, é muita conversa com as pessoas, é muito... você... Tá disponível, disposto. Tá disposto e entender que, assim, você vai comprar brigas e vai ter gente que não vai mais gostar de você e que... Paciência. Hoje eu não consigo mais, por exemplo, grupo de WhatsApp de sacanagem, eu não tenho nenhum. Muda a tua cabeça. Imagino. Muda, porque você começa a entender a objetificação da mulher, por exemplo, e como isso se transforma num grupo WhatsApp de sacanagem. Né? Então, assim, conversas de tipo assim, olha lá na mesa, tem aquela mulher... Me incomoda. Ou seja, essas coisas naturalmente começam a ficar diferentes na tua cabeça. Por quê? Porque são muitos inputs de pessoas, como vocês, como minha esposa, como família, que vão mudando o teu ponto de vista e falam assim, cara... Muita coisa que eu aprendi estava tudo errado. E uma opção, né? Escolher não estar nesses grupos, não participar dessas conversas, são nãos difíceis muitas vezes, né? E a intencionalidade. Eu falo para todo mundo, assim, para mim tem 3 pilares. Eu falei isso numa palestra que eu dei a semana retrasada, no fechamento do mês de março, que são 3 pilares importantes. Para mim, uma é educação, sem a menor sombra de dúvida, porque
Muitas vezes, nesse caso, né, principalmente os homens, você não sabe o que você não sabe. Isso é importante você Sim, buscar, sim. né? Até você poder saber o que você não sabe. Ou seja, até um passo de você conhecer de alguém. É, A segunda parte é você ter uma rede de apoio que te ajude nisso. Sim. Não só na educação, mas que esteja com você com muita clareza de que, assim, você tem vontade genuína de aprender. Uhum. Então, assim, se você pode errar, não tem problema, porque eu sei que o teu erro é no caminho do acerto. Né? É igual o tropeçar e levantar. E o terceiro é a intencionalidade. É você querer fazer. Então, hoje, quando eu viro lá pro meu time, pro meu RH, eu falo assim, olha, não só para RH, mas para toda a liderança. Eu quero o mínimo possível de homem branco hétero, né? E aí já vou fazer um parênteses aqui, porque alguém vai virar e falar assim, isso é preconceito, como é? Reverso, que alguém faça isso desse. Não, não é preconceito, eu não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que eu gostaria que vocês procurassem mais em outros lugares antes de você me dar a resposta óbvia da equação, né? Isso é intencionalidade. Eu espero que o time comece, e já acontece com o meu time de RH, por exemplo, com o Eduardo, ele é um homem, mas ele é o nosso diretor de RH, dele já tem intencionalidade nas buscas que ele faz. Então ele já vai, quando abre uma vaga nova, ele já vai consciente que eu preciso procurar uma pessoa que é de uma minoria ou de uma maioria minorizada, o que quer que seja. Então a intencionalidade para mim é um passo importante, porque não adianta nada você ser educado, você ter uma rede que está disposta a te apoiar. E você simplesmente ser neutro no mundo. Você não usar, né, o privilégio que você tem para você impactar e fazer diferente. Exatamente. E você trouxe aqui o mundo corporativo, as salas de reunião, essas decisões de um conselho, enfim, realmente o que traz uma transformação dentro de uma empresa. E aí o que eu acho que tem avanços significativos, não estamos lá ainda, é o que eu vejo, pelo menos uma visão mais helicóptero, olhando o todo. Claro que a gente tem Brasis, a gente tem setores, e tem situações que a mulher passa, que são muito, muito frágeis ainda, sem feminicídio, etc., que não estou falando do mundo corporativo, mas no mundo corporativo, estrito senso, políticas, código de conduta, uma coisa que eu vejo acontecer, eu acho que assim, ver uma questão da pauta, uma visibilidade maior para esse tema, as conversas mais frequentes, que é super saudável também, porque você aprende, muda e transforma dessa forma. Mas eu vejo às vezes eu tenho alguns lugares que eu vou, tem uma certa manipulação do que acontece, e assim, uma coisa que eu não vejo, Thiago, nenhum homem ou mulher corrigir com a assertividade que deveria é o double standard. Porque isso, para mim, hoje, é o que mais acho que incomoda. É muita coisa. Você falaria assim com um homem? Você trataria esse relatório dessa maneira? Você daria esse tipo de feedback? Exato. Isso eu vejo com muita frequência. Porque, geralmente, quando acontece, não necessariamente é num lugar onde tem muita gente. Então, tá você e alguém conversando. E o que você está conversando ali seria posto de outra forma. Por quê? Porque tem uma questão de poder também. No mundo corporativo tem a questão do poder. Então, o poder conta na hora de você oprimir, né? Então, acho que isso é uma dupla responsabilidade, porque quem é líder tem que ter essa noção. Quando você está falando com alguém dos seus liderados, do seu time, você já está numa situação, né? As palavras têm um peso muito diferente, exatamente. Então, assim, como líder de time, vendo o seu time atuar, o que você acha que são, assim, hoje em dia, o mais sutil dentro do mundo corporativo? Sutilezas. Uma das coisas que eu mais presto atenção no dia a dia é o secretariado. O que é o secretariado? Eu tive uma reunião de conselho, eu fui conselheiro de uma empresa fora do Brasil, e quem fazia a parte de marketing dessa empresa era a minha diretora de marketing no negócio. Então, uma vez a cada trimestre, ela tinha que apresentar a evolução, como é que tá a marca, como é que tá os resultados de consumidor, de shopper, etc. E aí, a primeira reunião que eu fui com ela, que eu tava assumindo a minha cadeira ali nova, nós sentamos, e aí o presidente do conselho virou pra ela e falou assim, fulana, você pode anotar a ata? Essa eu deixei passar porque eu falei, às vezes, cara, aleatoriamente, né? Eu dei a chance da dúvida. Aleatoriamente ele fez isso. Segunda reunião que nós fomos no outro trimestre, ele... Fulana, você pode fazer a ata? Eu falei, não, ela não pode. Aliás, o fulano lá, ó, é o secretário-geral desse conselho. Então, ele tem um papel A dele. função dele, ele é pago fazer a dentro ata. desse conselho para fazer isso. Ela não veio aqui para fazer isso. Ela não é secretária-geral, ela não é secretária, ela é uma diretora de uma multinacional que veio aqui simplesmente apresentar os resultados do trabalho que ela está fazendo. Acabou. Nunca mais. E isso é muito comum de acontecer.
Muito comum. Então, eu me policio, por exemplo, quando eu dou demanda em grupo, assim, pessoal, quem se apresenta? Uhum. Aí eu, na hora, já sigo com 2, 3 nomes ali que eu já ponho para Pra correr. não acontecer dos caras, fulana é melhor, ciclana é melhor, porque o trabalho mais braçal, o trabalho mais operacional, quer sempre passar para alguém que não sou eu. Uhum. Tiago, para você ver como isso é da nossa educação mesmo, da nossa cultura. Você contando, eu tô lembrando de uma situação familiar também. Eu sou mãe de 3. O meu filho mais velho e 2 enteados, são 2 meninos e uma menina. Outro dia a gente fazendo alguma coisa, anota não sei o que aí da nossa viagem. Cacá, meu marido falou. Meu marido, o pai. Falei, a Cacá não vai anotar, não. Pega aí, vocês meninos aí. Gente, Quem mais pode anotar aí? Outra pessoa, vamos anotar? Porque é o tempo inteiro. Como a gente tem que... Eu já sou, claro, eu Exatamente. tenho fama de ativista, né? Espero que ativista diplomática, mas... Mas mas isso que eu falei de intencionalidade. E você tem que estar constantemente de ouvido aberto e de olhos abertos, porque essas coisas, elas não são por mal. O cara não virou e mandou ela anotar por mal. Porque na formação da vida dele, e aí até em outras sociedades, que o Brasil é um pouco melhor do que outras na América Latina do ponto de vista feminino, de feminismo, na cabeça dele é natural que uma mulher faça esse papel. Ninguém nunca questionou ele do contrário, que é outra pessoa. Então, a gente tem essa função, né? Depois, obviamente, sai, a pessoa te procura, eu não achei que foi legal, não é legal o que você faz. Você tem que ter essas conversas difíceis. Esse paralelo também sempre acontece, né? Essa conversa Sim. Eu acho que o diálogo também, né? Feedback, diálogo. A gente também não está no mundo crítica construtiva. Eu tenho certeza que também a gente erra também em outras coisas em sala de reunião que não necessariamente é algo relativo ao gênero. Exato. Mas pode ser relativo a Mas é por qualquer isso- coisa ali. Então, Isso que eu tô falando, quando você tem você tá aberto a ouvir e você defende determinados temas, né? Porque tem tema que, por exemplo, o tema de raça não é um tema que eu entro profundamente. Eu decidi colocar o meu esforço todo na parte de feminismo, porque na minha opinião, quando você muda e você tem mais lideranças femininas, todo o resto Vem tá com mais junto. facilidade. é um né? marcador que arrasta, né? De tudo que eu aprendi até hoje, para mim isso é muito claro. Então assim, eu posso falar uma besteira aqui. E é super bem-vindo que alguém que está mais envolvido com aquilo olhe e fale assim, poxa, isso não é legal. Isso aí não é legal. Cara, eu não tinha pensado nisso. Aham. Beleza, então Ok, entra. tem que sair. né? Então assim, eu tenho colegas negros que falam neguinho. Então, neguinho isso, ninguém eu falo, irmão, não fala isso. Mas eu sou... Não importa. Isso não te dá o direito de diminuir a imagem da sua raça ou de qualquer outra raça. Então, agora, não porque eu tô ligado nisso, mas porque em algum momento eu falava neguinho, a Luciana uma vez falou assim, não pode falar neguinho. Pô, é verdade. Não tinha me tocado, porque, de novo, Tem um vício de na nossa sociedade, Uhum. esses preconceitos passados, eles se diluíram no idioma. Então, ele parece uma parte do idioma. Cabe a nós, que estudam, que leem, que estão se envolvendo nisso, prestar atenção nisso e ajudar com que isso não seja constante, né? E aí a nossa responsabilidade de pais, de tios, de padrinhos, todos. de líderes, de mudar um pouco disso. Tiago, desculpa. Só para pegar um gancho aqui que você falou muita coisa assim, pai, time, líder, etc. E você tem falado bastante sobre liderança servidora, né? O servir e tal. Como é que a gente... Isso, obviamente, veio na sua construção de desenvolvimento como líder, mas como essa pauta em relação à diversidade e inclusão se liga no que você está falando sobre quando a gente está aberto a ser líder e servir? Para mim, parte desse aprendizado todo, dessa construção que eu venho fazendo, quando eu falo do tema de mulheres, de tudo que a sociedade está perdendo em não ter esse nível esse equilíbrio entre homens e mulheres, né? Ele gera para mim diversos temas que eu entendo que atrapalham o mundo corporativo, a sociedade, a economia, o que quer que seja. Então, um exemplo bem tranquilo, assim, né? A gente, se você pega, a ONU está dizendo que em 130 anos a gente chega na igualdade salarial, né? O Departamento de Estado americano mostra pra gente que a cada 25 pontos percentuais que a gente reduz desse gap, a gente colocaria na economia global 13 trilhões de dólares. 13 trilhões de dólares, né? Então, assim, isso é um exemplo. Outro exemplo
meninos que brincam de brincadeira de menina Uhum. tendem a ser mais empáticos, mais carinhosos, mais amorosos, mais próximos das pessoas. Então, assim, tem diversos benefícios aí. Quando você olha para uma posição de liderança, a natureza feminina, ela traz coisas embutidas que os homens que são aí em posições de liderança deveriam ter aprendido ou deveriam estar aprendendo. Uhum. E por temas sociais, por temas culturais, por temas históricos, isso acaba passando. Uhum. Né? Então a gente sabe, todo mundo já está cansado de saber que qualquer coisa que pergunta, assim, empatia é um tema importante para você ser um bom líder. Uhum. Né? Você calçar o sapato do outro e sentir a dor do outro. Né? Sentir onde aperta. As mulheres têm mais facilidade de fazer isso do que os homens. Uhum. Não tem nenhum motivo especial que não seja histórico, Uhum. social. Então, assim, a gente aprender com isso, do ponto de vista de liderança, é importante. Se importar mais com o outro é importante. E aí tem uma diferença que eu acho muito interessante, eu acho que acontece, todo mundo aqui já deve ter vivido isso, que é a diferença do bom gestor e do líder bonzinho. Sim, claro. Né? Uhum. Eu sempre falo para todo mundo, podem ser coisas completamente diferentes. Claro que você pode ter bom gestor que é gente boa, Sim. né? Mas você pode ter gente boa que é péssimo gestor de pessoas. E você vê muito, que é o que você falou, né, às vezes a manipulação, e manipular a imagem, manipular o Contexto, né? contexto, o tema de liderança feminina. Né? O cara que ele é o bonzinho, a hora que você realmente precisa, que a pessoa esteja ali no momento que você precisa para te dar o apoio, essas pessoas desaparecem. Né? É o que é o só bonzinho. O bom líder de pessoas, o bom gestor de pessoas, ele não precisa nem ser líder, mas um cara que se preocupa com as outras pessoas para saber, olha, eu preciso te dar as ferramentas corretas, eu preciso que você trabalhe num ambiente seguro, tanto psicologicamente como fisicamente, etc, etc, etc. Isso é ser um bom gestor. Né? E isso a gente aprende com coisas que normalmente a natureza feminina já traz de berço, enquanto o homem, para ele, é normal xingar o outro amigo, né? Quantas vezes a gente não vê isso, que o amigo xinga o outro o tempo todo, e isso é normal, né? Então, essas coisas, elas vão se misturando no tecido que a gente vive, que depois você começa a separar e fala assim, poxa, tem várias coisas importantes aqui, que se eu aprender e eu trouxer para minha posição de liderança, isso vai ser muito beneficioso, de diversas maneiras. Então, e eu vivi isso na pele com os times que eu tenho até hoje, dos resultados que eu consegui entregar, para mim, estão muito ligados com isso. Tiago, eu queria te ouvir um pouquinho. Você contou numa outra conversa que a gente teve sobre como é que tá essa relação com outros homens, assim, né? Que também é mais fácil falar com um aliado, né? A gente considera aqui, por exemplo, que estamos falando com um aliado, essa conversa já tá muito mais fácil. Mas tem homens em outros estágios muito diferentes, em todas as corporações, né? Líderes ou não. O que você tem, pela sua experiência, sentido que funciona? Como é que você traz não aliado para essa conversa? Eu sou bastante pragmático, né? A gente tava falando de signo antes. Eu sou muito pragmático. Então, para mim... Você é? Capricórnio. Pragmático. Eu sou extremamente... Duas arianas aqui, tá? Uma coisa engraçada, assim, a Luciana, cara, ela tá fazendo uma festa pro Rafael de 1 ano, assim, e ela é produtora, né? Então... Nossa, vai ser de cinema. Não, sim, é um outro nível. Não tem casa de feira espeto de pau. Não. Eu já faria lá no Outback, que até parabéns já canta. Já vem Pô, alguém falou, nossa, o Outback. Eu falei, cara, já vem parabéns, aqueles que animados. Ele nem vai lembrar, né? Depois, é assim de pragmático, né? Mas eu sempre falo pros times, e muitas palestras que eu dou, mentoria que eu dou pra líderes, é você fazer mapeamento mesmo na organização. Assim, tem gente que você vai colocar um esforço brutal para uma mudança, se acontecer, mínima. E eu sempre falo, cara, larga de lado. Isso é regra para qualquer negócio, sim, inclusive. não só para isso, Exato. Agora, eu sempre divido os homens em 4 grupos, né? Então tem esse que, assim, pode esquecer, abandona. Não vai. Né? Você tem aqueles que estão ali, entendem alguma coisa, vê que a coisa pode fazer, mas ainda não estão metendo a mão na massa. Você tem aqueles que nem têm ideia do que está acontecendo. E você tem os caras como eu que sabem a importância, aprenderam, etc. Eu sempre falo, olha, qualquer mulher na empresa que você perguntar desses caras, elas sabem quem é. Você falando aqui, eu já identifiquei todos os grupos. Se eu pegar um papel aqui, colocar na sua, fazer as 4 colunas, você vai colocando o nome. Pode deixar. Cara, pega esses outros 3 grupos, tenta trazer eles pro jogo. Entendeu? E como é que você faz isso? Faz de maneira mais sutil, sem você querer colocar uma agenda na mão do cara. Sim. Sim, vem cá.
Você pode ser mentor dessa pessoa aqui, que é uma talento jovem que a gente tem na companhia, tal. Legal. Vamos a cada um mês a gente faz um checkpoint entre nós dois pra ver como é que tá a evolução dela e você a mentoria com ela. Porque ele tá mentorando ela e você, sem ele saber, tá mentorando ele. Sim. Entendeu? Assim, você começa um processo um pouco ali... Engajamento, né? Mono, que daqui a pouco as pessoas estão... Esse cara que você tá conversando uma vez por mês, porque ele tá mentorando uma outra pessoa, ele tá aprendendo de você várias coisas. E ele tá transmitindo pra ela várias coisas do lado dele também, que ela também tá aprendendo. Sim. Então você tem essa... Ganha-ganha. Pra mim, sempre, assim, é muito claro, cara. Quando eu chego numa organização, numa posição nova, é mapear. Quem tá do lado e quem não tá. E é normal que vai ter gente que não tá nem aí, que tá contra, o que quer que seja. Mas eu prefiro investir tempo e recurso trazendo quem é mais fácil do que investir tempo e recurso em quem eu sei que, assim, o esforço vai ser muito grande para pouco resultado. E a linguagem? Vamos falar de comunicação aqui um pouquinho. Tem o business, você falou de dados, os trilhões, os 130 anos que a gente vai, né, ter que ainda andar para chegar na equiparação salarial. Aí tem a questão também dessa jornada que a gente está fazendo. Mas como é que você... Assim, qual é a sua linguagem com essa turma? Assim, no caminho... É bom para o negócio, faz sentido, todo mundo ganha. Para mim é muito sobre isso, né? Toda vez eu tento mostrar, gente, é uma pauta que você ganha também, não é você, menino, rapaz, homem. E a gente ganha de tabela, porque assim, ainda mais com os desafios que a gente tem de sociedade atuais, que as famílias não aguentam mais ter filho, economicamente, e de cansaço mesmo, que tá mais difícil, tá tudo mais rápido. Então, assim, pra mim, assim, é o momento ideal para essa conversa ser mais igual, entende? O que você troca, o que você não troca. Então, às vezes eu fico pensando, como é que eu levo isso para uma sala de reunião? Para não parecer que é uma pauta avulsa, vamos trazer uma pauta de diversidade, de inclusão e gênero, e vamos conversar. Eu queria que ela tivesse permeando, impregnada. Gente, é isso. Por que não dá para tirar o home office? Por que tem tantas outras sutilezas dentro do negócio que passam isso? E aí a minha pergunta para você é como se comunicar no ambiente corporativo, executivo, para trazer essas pessoas o entendimento que a gente quer que as pessoas entendam. Aquelas que não vão entender nesta empresa ou naquela ou nunca. E ok. Mas a gente precisa continuar tentando que mais pessoas entendam. Qual é a linguagem empresarial para você buscar aliados? Eu falo muito com, por exemplo, nas empresas que eu vou dar palestra, a gente sempre tem uma reunião de briefing antes para entender como é que é a situação. Então, assim, as minhas palestras sobre o tema, sobre liderança feminina, elas são bem adaptadas, né? Porque você tem empresas multinacionais como uma Coca-Cola da vida, uma Unilever, que você fala desse tema, ele é muito simples para muita gente. Esses detratores, essas pessoas que não estão afim, são uma minoria que, assim, em algum momento já estão se aposentando, não vão vão mudar de empresa porque não sabe a cultura, alguma coisa assim. As empresas que já são mais assim, olha, eu já fiz 2 palestras em empresa que o presidente falou, eu tenho um problema sério, eu acho que não falta aqui dentro do detrator. Nessas eu entro com uma abordagem muito clara da parte do papel do executivo. Assim, eu equalizo todo mundo para dizer o seguinte, vamos combinar aqui por que nós somos pagos. Como executivo, a gente é pago para quê? A gente é pago para gerar valor para o shareholder e para a empresa. Ponto. Se você tá fazendo outra coisa, tá errado. Tá errado, tá fora do escopo. Tá errado. Se alguém quiser, qualquer professor que mandar mensagem, Thiago, você tá completamente errado, não é isso, mas assim, na minha concepção, eu sou pago para gerar valor, aí valor pode ser em forma de valor de marca, pode ser em forma de dinheiro para a companhia. Quando eu olho esses dados que eu falei de 13 trilhões de dólares na economia, né? Segundo, eu sempre brinco com todo mundo esse negócio de comunismo. Não tem lado, né? Não Departamento de Estado. Não tem polarização que dê conta, né? E o Departamento de Estado americano é uma pesquisa que ele fez em conjunto com o Fed, que é o Banco Central americano. Então, assim, não tem comunista que vem dessa brincadeira, né? Quando o cara fala, olha, você reduz em 25 pontos, são 13 trilhões na economia. E aí você olha para um mundo onde 60% da população está abaixo da linha de segurança alimentar. 60%. É muita gente. Catástrofe climática acontecendo à torta e à direita. E aí dentro das empresas, as pessoas viram e falam assim, poxa, tá difícil, crescimento econômico, olha, vai estagnar a economia de novo, que agora a gente já tá com essa mesma conversa. E você tem 13 trilhões na mesa, e eu não tô fazendo meu papel de executivo se eu não tô capturando. E é 13 para 25%. Sim. Se eu reduzir 100%, multiplica esse número por 4.
Assim, e aí nessas palestras eu falo assim, eu sinto te dizer, mas você não tá fazendo o seu papel como executivo se esse dinheiro tá aí, ó, caindo de maduro. Uhum. Então, assim, faz o seu papel. Você não precisa acreditar em nada do que eu tô te falando, do ponto de vista de por que é importante para a sociedade ou não interessa. Mas se tem dado fato que se você trouxer para dentro, se você der condições adequadas e que essas condições adequadas sejam seguidas de uma igualdade de benefícios, de salário, etc., isso aqui gera para você um melhor negócio. O porquê você não está fazendo é decisão sua. Uhum. Então, a minha conversa no mundo executivo, para onde eu tenho um público mais cético, Uhum. ela vai um pouco por aí, cara. Você não quer acreditar em feminismo? Você não tem problema. Mas entenda que tem dinheiro sobrando na mesa e que quem tiver um mínimo de inteligência, vai lá e vai pegar um pedaço. E você vai ficar fora se você não estiver ali. Exato. E eventualmente você vai ficar fora. O mundo está começando a ter, desde os últimos 7 ou 8 anos, se não me equivoco, mais mulheres do que homens. Vários estudos mostram que biologicamente isso deve continuar acontecendo. Uhum. Não só biologicamente, como socialmente. Por quê? Os homens morrem mais cedo que as mulheres. Tem a expectativa de vida menor. Né? Eu até brinco que isso é o Charles Darwin, a evolução da espécie. Então, assim, no mundo que vai ter cada vez mais mulheres e que a tua empresa não está preparada para conversar com esse público consumidor, com esse teu novo cliente, você tem um problema sério. Se você não quer acreditar em feminismo, olha, faz um mapeamento simples da tua base de clientes e entende para quem que você vai vender. E entenda que o seu negócio, se você continuar vendendo para homem, ele vai reduzir. E eu sempre dou exemplo do mercado de cerveja. No mercado de cerveja, você tem hoje quase metade dos consumidores é homem, metade mulheres. E quem consome mais qualidade são mulheres. Os homens consomem mais quantidade. E eu que sou uma cervejaria premium, que eu não tenho cerveja de preço, cerveja mainstream, eu só tenho cerveja premium pra Com si. quem que você quer falar, né? Se eu não tô falando com esse público, se eu não entendo... Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Claro. Então, assim, essa pra mim é a conversa com esse tipo de público no mercado executivo para eles entenderem, assim, então decide aí o que você quer fazer. Exato. Tiago, eu acho que posso falar em nome da Patrícia aqui também. A gente queria te clonar, né? Não sei se isso é possível, mas a gente queria muitos Tiaguinhos por aí nesse... Assim, cara, o problema é que eu tenho alguma diferenciação porque a barra é baixa. Pode ser um pouco isso. Mas a gente já tá feliz, tá? Eu tinha que ser comum. Verdade. Mas verdade. a gente vai Mas chegar a gente lá. tá comemorando, Isso. Eu os dou exemplo primeiros de avanços. clínica de tratamento de câncer, né? O objetivo de uma clínica de tratamento de câncer é não existir Sim. no futuro, porque você extinguiu a doença em algum momento. Claro, Pra mim é a mesma coisa. Acho que tem vários temas, não é só de feminismo, vários temas sociais que a gente já não precisava mais já não deveria estar mais falando, já deveriam ser coisas que acontecem normalmente na sociedade, mas... Mas deixa eu te perguntar só uma coisa, assim, que eu acho que é importante também para quem está nos ouvindo entender. Além de todo esse aprendizado, desse amadurecimento, né, desse letramento que você chegou, você hoje tem a caneta. E isso também faz muita diferença nas organizações, né? O que a sua caneta já pôde trazer de diferença para a empresa, para as pessoas entenderem também como é que se faz isso na prática? Nossa, eu tenho vários exemplos ao longo da minha carreira desse olhar, por exemplo, esse olhar muito atento para o que acontece, como que isso ajuda em alguns tempos, né? Em uma das minhas funções, a gente tinha na força comercial mais homens do que mulheres, 98% de homens. Uhum. Tá? E aí, quando eu assumi a função, mas por quê? Essa foi a primeira pergunta, né? Que é, de novo, a intencionalidade, ela leva a isso, você fazer as perguntas corretas. Não, porque nenhuma mulher quer ser vendedora da empresa. Cara, não é possível. A empresa, então, que eu tava, né, vestia a camisa a toda direita e falei, não é possível, que alguém não quer trabalhar nessa empresa. Me passa as últimas 10 mulheres que foram entrevistadas aqui, passaram no processo e não aceitaram a vaga. Aí eu fui conversar uma por uma, pedi pro RH, fui conversar com uma por uma. Assim, não é que as mulheres não querem trabalhar naquela empresa, na área comercial daquela empresa. É que o meio principal de transporte desse público, dessa força comercial, é a motocicleta. Que é um dos transportes, né, no caso de uma cidade grande, mais arriscados que você tem. Sim. Quando você pega esse nível social, que normalmente são as pessoas que desempenham essa função, que a gente está falando de normalmente classe BC, quase que 80%, no caso das que eu conversei, todas eram arrimo de família. Então lá ele fala Pode assim, morrer, né?
Eu não vou pegar um uma risco moto. que não dá pra correr. Porque se eu morrer num acidente de moto, quem sustenta a minha família? Claro. Então não é que ela não quer ser vendedora da empresa. Ela não quer correr. Aí entra a equidade. Tem as É. condições O para... que você faz? A gente pega rotas onde ela pode ir de ônibus, ela desce no primeiro ponto de venda, faz vários pontos de venda, no último ela pega o ônibus e vai embora, você transforma aquilo. Então, pra mim, o poder da caneta tem essa diferença. Se você, como líder, não quer saber de alguma coisa, você não vai saber nunca. Uhum, é. Só que se você quiser, você vai saber da sua empresa inteira de fora a fora. Pior, e mesmo porque você não tem... no microgerenciamento, você não vai saber o que está na ponta, porque alguém vai saber por você. Então, se você Mas não... essas coisas grandes... Curiosidade Aí fala que você poxa, tem por olhado. que numa força comercial Não é possível. não é possível? Uhum, Assim, pra mim não faz sentido. E numa população onde você tem maioria de mulheres e maioria de negros, uhum. você ter 98% de homens e você ter 80% de homens brancos, cara, alguma coisa não tá acontecendo. Tá, Uhum. tá Eu fazendo sentido. participei lá na Coca-Cola no Nordeste, quando eu tava lá. A Coca-Cola lançou um programa muito legal, que eu não sei se ainda existe hoje, mas é muito interessante, chamado Coletivo Coca-Cola, que formava jovens de comunidade para poderem ser clientes nossos, serem mão de obras nossas e de clientes nossos. Então você linkava o primeiro emprego desses jovens, ia lá fazer um Legal. curso, Uhum. era bem legal, assim. E aí, nós estávamos, a Coca-Cola ali de um dos estados ali do Nordeste estava sendo, de todo esse ecossistema naquele estado, né, de clientes, então tinha McDonald's, tinha Walmart, estava sendo quem menos estava contratando. Aí eu falei, gente, não é possível. Por quê? Porque não quer? Aí chega o RH, não, ninguém passa na nossa prova. Eu falei, não, então me dá essa prova, deixa eu fazer a prova. As questões eram extremamente difíceis pro público que a gente estava indo, e não que esse público é menos inteligente ou mais. Mas você não pode aplicar para um promotor de vendas, por exemplo, que é um cara que está entrando, está começando na carreira, a mesma prova que você aplica para um vendedor. Que tá muito tempo ali, né? E das 10 questões que tinham, as questões eram de múltipla escolha, das 10 que tinham, 3 tinha resposta dupla. Eu cheguei para RH e falei assim, olha só, essa questão aqui pode ser essa ou essa resposta. E Se aí? o cara responder essa e o teu, como é que chama? O teu gabarito, ele tá na outra, você vai reprovar um monte de gente. Fomos lá, ajustou, melhorou o nível de contratação. Então, é o que eu falei, independente da batalha que a gente tem que ver, você tem oportunidades de trazer gente diferente para a organização, só que se você não preparar a organização para isso, e você não quiser abrir o olho para isso, Não vai, vai ficar lá, cara. não vai E é acontecer. cômodo que fique lá, não tem problema. Os que estão lá, e que são a maioria, Uhum. nos últimos 5.000 anos, não vão se incomodar se nada mudar. Não, tem que trazer um certo incômodo. Mas você tocou aqui uma questão que eu acho que é importante, a gente já discute bastante isso, é que quando você olha nos papéis, quando você olha, eu vejo muito, agora mais ultimamente, falando que a nossa geração, no caso, a minha de 49 anos, né? Estou completando agora. Tamo junto também? Então, 150 anos 150 nessa mesa. anos Aí, nessa 45, mas eu tô... você já tá mais, né? Nós somos a geração de transição, a geração que viveu o analógico e o digital. A gente viveu essa transição, que é um benefício. E aí eu ouço um pouco dizer assim, que o pessoal, essa geração, a nossa, fracassou, entre aspas aqui, porque o modelo não funciona, o modelo não dá certo, não fecha a conta, a gente saiu de casa, mas continua fazendo tudo, e a gente não educou os filhos, assim, tudo é péssimo, né? Mas assim, tudo isso para dizer dentro de casa. Porque o mundo executivo, eu acho que até o mundo real da nossa vida é trade-off, não dá para ter tudo, né? Que a gente tem que saber isso e fazer as escolhas certas. Então, eu na minha vida executiva, eu fiz escolhas mesmo. Algumas delas bem acertadas, outras nem tanto, mas me ensinaram que a posterior pudesse ser um pouco melhor. E para mim, na minha função mulher, na minha função executiva, e quando eu olho para dentro da minha casa, eu digo, é impossível fazer sem que o mundo lá fora mude. Por mais que a empresa torne um lugar com regras que, né, torne possível você ser uma executiva, você tem um lado de fora, você tem o seu companheiro, você tem a sua família, você tem a sociedade que julga se o marido fica em casa e toma conta dos filhos, você tem umas zilhões de coisas acontecendo. E eu sei que você leva isso para dentro de casa também, e eu sei que você é uma voz importante, e eu acho sempre, me liga muito a você isso. Outro dia eu vi isso, eu achei maravilhoso, que quando um pai, né, que aquele que escolhe ser pai,
ele tá fora do contexto da criação, desenvolvimento do filho, algo que ele perde de oportunidade de afeto. E isso me tocou muito, porque eu falei, meu Deus, a gente está deixando um monte de gente, um monte de homem excluído dessa oportunidade de paternidade. Totalmente. E aí pode ser que os líderes que tenham exercido paternidade, quem sabe, né, as pessoas, cheguem de uma forma diferente, com outro driver. E eu sei que essa é uma pauta que você fala sobre, Sim. e eu queria que você pudesse falar aqui pra gente, mundo executivo, mundo familiar, como cruzar isso e como a gente também, fora de casa, ter essa pauta mais viva, atenta. Acho que atenção foi uma palavra que você usou que eu gostei muito. Eu, logo que o Rafa nasceu, a gente não tinha intenção de ter filho, né? A Lu teve 2 miomas que ela tinha que operar e um era na parte de trás do útero, onde a musculatura, ela não é aquelas fibras tradicionais, ela é mais... são mais nós ali. Então, a cirurgia o tipo de cirurgia dependeria da nossa decisão de querer ter filho ou não. Né? Então, nós sentamos, começamos a falar assim, cara, assim, a gente já tá, né, num momento legal de vida, a gente, talvez se tivesse 20 anos de idade, a minha resposta agora fosse não, mas agora, eu acho que sim, vamos embarcar nessa. E aí nós embarcamos. Uma das grandes preocupações que a Luciana tinha nessas conversas de vamos ter filho ou não ter, porque obviamente não foi uma só, era o meu entendimento sobre o que isso significava pra mim dentro da família. Porque ela, com a clareza que ela já tinha, ela sabia que se eu não entendesse, ia sobrar pra ela. Pra ela. Então, aí tá o meu primeiro aprendizado. Né? Ela falava isso pra mim, se você não se envolver, se você não for pai mesmo e tá presente, quem vai se ferrar sou eu. Né? Essa pra mim foi a primeira lição. Com todo o tema de feminismo e tal, que eu acompanho junto, logo que eu cheguei nessa Galícia, eu fiz os 60 dias de licença paternidade, mais férias, você pode pegar, né? Já eu tinha, tirei. isso já... Não tinha. Não tinha. Era os 5 mais férias, no normal, né? E aí, que é o que a gente falou da caneta, né? Agora mas não tem a mais. A empresa tem que se planejar, é simples assim. Né? E outra coisa, nossa empresa hoje, a maioria são mulheres. Tá alguém preocupado que elas vão sair de licença maternidade? Então, não vem que você começa mole. E eu saí, eu não tava, a gente não tava grávida ainda, ou seja, foi logo que eu cheguei. Inclusive chama Rafael também, o nosso primeiro colaborador aqui, usufruiu do benefício. E a gente acabou engravidando depois, eu saí e eu fiquei os meus 60 dias. Na volta, que é o que eu falo no TED, assim, me deu pânico, porque eu falei, cara, eu olho o meu dia, porque nesses 60 dias eu participei muito pouco de falar na empresa, eu deixei um time, né, eu tenho um excelente time, toca aí. Eu vi as coisas que eu fazia ao longo do dia, de coisas básicas, tipo assim, a minha esposa está com sede. Então eu toda hora garantia, ela tinha garrafa pela casa toda hora eu tava garantindo que a garrafa tava cheia. Porque é importante pra ela, né? E ainda assim, nós tínhamos minha sogra... Essa é uma das dicas básicas que eu dou quando os homens vêm me perguntar. Água, gente, né? A gente não pensa... Faz alguma coisa. Faz qualquer coisa. Alguma coisa. Ela falava assim, eu tô com uma criança aqui no colo ferrada, não dá pra eu ficar falando pra a secretária que trabalha em casa, que hoje é dia de limpar aquilo, quem que vai fazer? Vai lá, bicho, e faz, né? Cachorro pega e faz xixi no canto. Você tem que estar de olho. Antes eram os dois, mas agora alguém tem que estar de olho. Senão a casa vai estar fedendo xixi de cachorro. Sim, básico. E nós tivemos a sorte de ter minha sogra, minha mãe, a gente tem babá, e o Rafa, no primeiro mês, ele teve problema de amamentação, então a gente tinha uma consultora de amamentação. Na minha saída, eu falei, cara, eu sei que eu vou fazer falta com isso. E eu falo pra todo mundo hoje, eu sou fã número 1, e pra mim, esse super-herói existe, ele chama-se mãe solteira de baixa renda. Sim. Totalmente de acordo. Como faz? Eu não sei. Totalmente de acordo. Não, e não só como faz, porque assim, as nossas, tanto a babá quanto a secretária que trabalha em casa, às vezes precisa levar o filho na escola, o filho tá doente, não sei o quê, liga pra gente e fala, hoje eu não vou poder ir e não tem problema. E o chefe que não entende isso fala assim, cara, não quer nem saber, problema é seu, vem aí trabalhar. Como que o cara deixa o filho, cara? Se ela mudou lá de Fortaleza pra São Paulo e veio ela e o filho. Nossa, acontece tanto. Aí claro que acontece. Muda de trabalho. Então, eu tô dando essa volta toda porque a paternidade, o meu aprendizado nesse período é que ela é uma decisão importante do homem de fazer parte, né?
e da sociedade contribuir. É isso que a gente faz lá na Copay. A Copay está empurrando, né, o projeto de lei para que ele seja aprovado no Congresso, né? E você vê a importância que o Brasil dá para a paternidade quando a gente, na Constituição de 88, o pessoal falou, ó, são 5 dias aí de Licença. placeholder, não é nem de licença. Enquanto a gente não vota, põe 5 dias. Enquanto a gente não legisla, são 5 dias. E ficou lá. Desde a Desde Constituição de 88, a gente não legisla Não sobre o tema. legislou. Esse é um nível que você vê que a sociedade age Importância. importância para a paternidade e entende que a mãe é quem tem que cuidar de criança, né? Então a Copay está empurrando essa agenda. Por quê? Aí entra o ponto que você falou. Pais mais presentes na infância da criança, no período de crescimento da criança, formam cidadãos melhores. Cidadãos melhores. E o contrário também é verdadeiro. As crianças nesse período ajudam muito na formação e na mudança do caráter do pai. Uhum. Então, essa simbiose para a sociedade é muito perfeita, importante. E aí, quando a gente fala de licença paternidade remunerada e compulsória, é para que não aconteça do homem ficar em casa também e ele se vê numa situação onde a mulher está em casa, ele não está trabalhando, e a gente tem que lembrar que 90% da sociedade, a gente está falando de classe B-, CDE, Sim. esse cara vai ficar sem comer. Então, quando você entra com um projeto de lei que ele tem que ser pago, ele tem que ficar compulsoriamente, e a família está financeiramente segura num país pobre, Uma parada, né? o pai tende a ficar mais presente, né? E nesse processo, você tem uma mudança social importante. E aí, o que você falou de que a gente às vezes não considera isso, tem um dado que para mim ele é muito chocante, ele é muito impactante, que 12% das crianças do Brasil saem da maternidade sem o nome do pai. Não. Então, assim, você quer mudar uma sociedade nossa que hoje vive na violência, hoje a gente vive mais dentro de casa do que fora por medo de ser assaltado, Sim. uma grande quantidade de gente que rouba porque está à margem da sociedade. Isso é muito difícil de você mudar se você não mudar a maneira com que a gente gera a paternidade. Exato, é estrutural aí, né? Exato. Então, eu sempre falo isso, assim, hoje a Luciana e eu, por exemplo, o Rafa tá no período de desmama de cama, né? Ele continua mamando no peito, a gente quer que ele vá o máximo possível, mas a gente já tá assim, ó, a gente já foi pro quarto dele, a gente tem uma cama no chão, né? Um dia durmo eu, um dia dorme a Luciana. Uhum. Então, assim, 50-50, né? E tem uma história muito engraçada que um dos dias, terça e quinta eu faço home office, e aí então eu que sou o primeiro cuidador, Sim. né? Aí um dia, a Luciana, eu tava em reunião, e a Luciana bufando pra cima e pra baixo em casa, né? Aí eu saí da reunião e falei assim, o que foi ela? Porque você falou que terça e quinta você tá de olho no Rafael, e você tá trabalhando aí, você tá em reunião, e que não sei o que. Eu falei, olha só, eu não sei qual que é o teu problema, porque na minha opinião, você deveria ter pego a hora que fosse que você queria sair e sair de casa. O problema do Rafael é meu na hora que você... Prefiro, né? Então assim, e aí é interessante essa conversa que a gente tá tendo, que os dois lados têm que trabalhar junto, Sim. porque tem essa desconstrução. Sim. Na hora ela parou, assim, ela desmontou, ela... Verdade. Eu falaria... Exatamente. Eu tô exigindo aqui algo que, assim... Não, é total. Problema teu, o que vai acontecer? Se o Rafael cair de cabeça aqui, eu vou chegar e vou arrancar a sua. É que a gente Mas aí- entende a Luciana, né? A gente não aguenta e fica... Exato. E acha que não vai ter, né, a presença, e quer cobrir, e cobre o primeiro, Exato. segundo, o E terceiro. sabe que não sabe, acha que não acha sabe que não fazer. sabe, É isso que eu tô E esse falando aprendizado é nosso. da nossa também. formação numa sociedade machista, do nosso crescimento numa sociedade machista, porque é imbuído na cabeça da mãe que, assim, você tem que cuidar, né? É. Quando o Rafael teve esse primeiro mês de licença maternidade, tem uma foto muito interessante, que tá a Luciana sentada na cadeira de amamentação, a consultora com ela, Eu vi. minha sogra, minha mãe, e eu tô parado aqui fora meio que isolado. Por quê? Porque todas elas ali, que fosse conhecimento popular, que fosse o que quer que seja, Científico. tinham alguma contribuição sobre o tema para dar ali na mesa. Eu não. Porque elas a vida inteira foram faladas para ela, tenta isso, faz aquilo, minha avó fazia isso, minha tia fazia aquilo. Para mim nunca foi falado. Eu como homem nunca fui preparado para enfrentar aquilo que estava acontecendo. Uhum. Então assim, o que eu fiz? Fiquei ali parado e olhando. E aí eu fui fazer as coisas que tinha que fazer. Então eu ia buscar água, limpar o cachorro, não sei o quê. Essa é a diferença que a gente tem que entender, que assim, eu tenho a responsabilidade com filho homem, a parte tem filho homem também, Sim, acidentado. Também. A gente tem uma responsabilidade de Gigantesca. começar a transferir esse conhecimento para as Sim, pessoas. Então, porque o Rafa isso tem boneca. O Rafa tem boneca. Outro dia a gente viu um fogãozinho na pediatra. Poxa,
Vamos comprar a gente não comprou um fogão para ele ainda. Sim. Então, assim, a gente tem que dar para os meninos essa oportunidade de que não existe um mundo rosa e azul. Uhum. Existe um mundo, cara, que você pode colocar suas mãos onde você precisar para que ele seja melhor. Aí agora eu vou te dizer uma coisa, porque eu não vou resistir. Eu diria que cozinhar é já um diferencial competitivo. Porque assim, eu não sei cozinhar Eu também. nada, nem fritar ovo. Eu falei, eu queria muito ter aprendido. Então, pro meu filho, eu quero que você seja um chefe, porque você vai ver como é a autonomia, quando é você não ter que pensar o que vai comprar de ninguém. Independência. Então, Isso você eu falou do aprendi fogão, da isso é minha- muito Eu legal. aprendi com a minha mãe feminista isso, assim, uma primeira da geração trabalhando também, né? E a gente tem que honrar muito quem veio antes da gente, né? Verdade. Com muitas dificuldades, enfim. Mas ela me falou uma vez, filha, não aprende a cozinhar, porque isso não é valorizado. Vai trabalhar. Olha como que era. E eu não sei. Hoje eu até queria saber. Ainda vou. Mas o fato é que você Mas a tem que estar onde você quiser, fazer as escolhas que você quiser, Totalmente. com todos os mecanismos de sociedade onde você pode ser mais autônomo e independente, mas não desconectado do todo, né? Eu concordo. Assim, eu tenho uma amiga nossa que ela ama estar em casa, ser do lar. Uhum. Então, assim, isso não tem julgamento. Não. Essa é a decisão dela do que é sucesso para a vida dela. Aquela outra, a executiva que eu falei para vocês, que me perguntou, né? Eu não sei se você é mãe ou executivo. Sim. Quando eu falei para ela conversar com várias mulheres diferentes, foi para ela formar a opinião dela do que é sucesso para ela. Sim. Isso é Para muito mim, bom. esse é um dos fatores talvez mais libertadores. Sim. E eu e a Lu temos muitas conversas sobre isso, porque é isso, assim. A gente enxerga o mundo de maneira diferente, então assim, o que é gasto para um, às vezes é investimento para outro. Sim. O que é perda de tempo para um, para o outro, não é. A gente tem que respeitar. Essas diferenças é o que faz a gente enriquecer, né? E a mesma coisa, assim, você dá para a pessoa a oportunidade dela entender onde que ela quer estar e como. O Rafael não foi batizado e não vai ser ainda. Uhum. Né? Minha mãe é católica, ela olha lá, ela né, a Tá pulga atrás da vida contando, dela. Mas eu quero não é que eu quero que o Rafael seja ateu. Eu não sou ateu, eu sou cristão. Tá? Eu sempre brinco que eu tenho fé, eu não tenho religião. Mas eu quero que o Rafael conheça as coisas. Escolha. Ele forme a opinião dele do que pra ele vai fazer bem pro coração dele, pra cabeça dele, pra ele ser Pra feliz. mente, sabe? Aham. Né? E pra mim, quando eu falo lá da primeira parte, que não é só pro feminismo, vai pra tudo. Qualquer É coisa. educação, é isso. Educação Quantas tem horas sido... mais você ficaria aqui Não, conversando? até com o amanhã, Thiago? porque é uma delícia. Uma hora é sempre muito pouco tempo esses papos, cara. Tem tanta coisa, cara. São muitas experiências. Eu acho que a gente, toda vez quando a gente olha pro Queen, principalmente, a gente vem... E acho que tem muito a ver com o que vocês falaram aqui de geração, né? Se a gente for pegar a geração que é ancestralidade, que a gente bateu muito com o pé na porta, tivemos que passar por algumas situações que hoje a gente já não vê mais repetindo. Tem outras e que a gente precisa continuar tentando, mas acho que tem novos agentes aí transformadores. Quem sabe o Rafa, o Marco e o Luiz Felipe não são aí agentes Exatamente. transformadores. A gente não vai acertar todos como pai e mãe, né? Mas a gente pode pelo menos ter mais generosidade, mais afeto, mais leveza. Acho que nesse podcast a gente falou sobre muita coisa e uma delas que eu gosto, que não aparece muito no mundo corporativo, é sentimento. A gente aprende a falar, a fazer e a saber, mas não a sentir. Então, acho que quando a gente tem a oportunidade de sentir, a gente sabe melhor e a gente faz melhor. É isso Porque aí. o sentimento é uma das ferramentas para a gente ser um mundo melhor, né? É isso. Então, o que mais? Você tem alguma pergunta para o Thiago? Eu só queria clonar o Thiago em muitos e te agradecer Quando muito. precisar, sempre pode contar comigo. E eu Sabe quero tô aí. conhecer a Luciana, porque que Ela é queen. parceira Ela é queen. maravilhosa. Vocês ficam me chamando, tinha que falar Luciana. E ela vai ser a mais, ela vai ser convidada. Ela é nossa convidada. Luciana Fest, você tá acompanhando, porque você é fã, vai ligar o som e ouvir o podcast, mas aqui... Vocês ficam me chamando, vocês têm que chamar o meu professor, que eu tô fazendo curso com ela. Exatamente. Maravilhosa. Segue Boa aprendendo. professora. É isso? Vamos terminar? Vamos. Que pena que chegou ao fim. É o último episódio também aqui do Queen on the Road, último dessa primeira temporada. Espero que vocês tenham oportunidade de ver todas as conversas e as pessoas muito interessantes e interessadas que passaram por aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada.